Garcia, palpites exatos da Copa do Brasil, uma rodada muito boa de Copa do Brasil. Cacazinho, agora vamos falar um pouquinho em espanhol. Vamos, tio. A tua passagem pelo Real Madrid, como é que foi a tua chegada? Expectativa que você tinha? Você chega junto com o Cristiano, né? Mesmo período, né? Eu Sim. chego um mês antes, na verdade, Tá. minha apresentação um mês antes da do Cristiano. E é o ano que chega eu, Cristiano, Karim, Benzema, se eu não me engano, Xabi Alonso. Nossa, esse jogava, É, hein, uma Kaká? nova Nossa, fase. demais. Mano do céu, esse cara jogava, hein? É uma nova era uma do nova, Real, né? uma nova era. Formação de um novo elenco, assim, né? De um novo... Xabi Alonso jogava muito. Nossa senhora, eu lembro dele na Real Sociedad. Muito. Então, chego em 2009, junho de 2009, julho, na verdade, e depois fico 4 anos no Real Madrid. Então, foi um período para mim de muito crescimento profissional, pessoal. Não tive os resultados que eu gostaria de ter tido no Real, até pelos resultados que eu já tinha tido, né, no Milan. Aí fico aquém, para mim, minha expectativa do clube, da imprensa, enfim, da crítica em geral. E aí acredito que me faltou continuidade de jogo, seja por lesão, que eu tenho um problema no pubis, tenho uma lesão de joelho, opero, fico 6 meses parado. Essa falta de continuidade e depois uma falta de continuidade por escolha do treinador. Que aí é Mourinho por 3 anos e ele fazendo outras escolhas. E na minha cabeça eu tinha que convencer ele de que eu tinha mais minutos. Em nenhum momento eu briguei, em nenhum momento vocês viram eu falando mal do clube ou do treinador e tudo mais. Treinava, me dedicava, queria mostrar para ele que eu tinha mais chance de jogar e ter mais tempo. Acabei não tendo, né? Mas minha passagem foi muito legal, assim. Ganhamos Copa do Rei, ganhamos Campeonato Espanhol, Supercopa Espanhola. Esses foram os 3 títulos. Fiz ali meus 28, 30 gols. Fiz muitos jogos, né? Mais de 100 jogos pelo Real. Mas foi uma passagem assim de crescimento muito legal para mim, pessoal e profissional, que valeu a pena. Jogar no Real Madrid é uma coisa muito especial, cara. Deve É ser muito grande demais, né? especial jogar no Real Foi Madrid. ali que você começou a ter os problemas de lesão? Ou seja, até então a tua carreira com lesão sempre te respeitaram, né? Até isso. Minha primeira cirurgia em 2007, em julho de 2007, mas aí é menisco no joelho esquerdo. Aí depois começo a ter problema de quadril, pubis ali, final de 2008, começo de 2009. Aí tem a ida pro Real. Aí machuco véspera da Copa, adutor. Me apresento antes em Curitiba, fico lá uma semana tratando para recuperar. E aí pós-Copa opero o joelho, cartilagem, né? Então aí começa um pouco essa questão. Depois me recuperei bem, assim. Tive mais anos jogando, mas acabou me faltando essa continuidade. Você foi até os 35, Kaká? Foi até os 35. Mas aí não foi Era por um lesão plano, também, foi foi uma uma decisão, decisão sua, pessoal mesmo, de que achava que era o sua. momento de parar. Desculpa, Dena. Sim. Pode. Não, que eu ia só entrar nesse... O Kaká sempre teve um discernimento muito legal das coisas que acontecem no mundo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa tua atuação acadêmica, se se pode dizer dessa forma, desse teu desejo de aprender, que eu acho muito legal a gente falar sobre isso, até como exemplo, né? Muita gente que se torna público, para não perder o raciocínio, eu não sou exemplo para ninguém. Eu acho que a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, eu acho que você tem um papel importante perante a sociedade e nessa bolha, principalmente que é o futebol que vivemos. Então acho legal depois a gente falar um pouquinho mais dessa tua fase que você está vivendo agora, da busca do aprendizado. Ficou 4 anos no Real Madrid. 4 anos, de 2009 a 2013. Joguei durante muitos anos lá também. O país está vivendo algo hoje muito delicado. A imagem do país está muito delicada. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela Espanha. Tenho o meu passaporte espanhol. Felizmente, eu nunca vivi o que o Vinícius Júnior está vivendo agora. Queria que você falasse um pouco desse teu sentimento com um parceiro, né? Porque o Vinícius Júnior, cara, estamos falando de um garoto de 22 anos. E que eu acho que ele está aprendendo muito com isso e está amadurecendo muito com isso. E me arrisco em dizer que hoje ele se não for o primeiro, mas ele está entre os 3 melhores jogadores do mundo, Concordo. sem dúvida nenhuma. Isso aí. Falasse um pouquinho sobre esse momento profissional do Vinícius Júnior e também essa questão que ele está vivendo especificamente da questão do racismo. Bom, Dena, eu acho que primeiro eu vou falar do Vinícius, tá? O Tá. momento dele. Eu acho que
foi muito legal o processo que fizeram com ele, seja do Real e seja do entendimento dele. Quando o Vinícius sai do Flamengo, era uma promessa cá pra nós, né? Sim, ninguém sabia o que podia jogou alguns jogos acontecer. ali no profissional, ficava no banco e tal, foi pro Real, vai jogar no Castilha. Pô, o moleque... É o B, time B. Time B, o Castilha B. é o time B do Real Madrid, né? É Seria porque o segundo o time. Renier sai mais ou menos junto com o Vinícius, né? E não teve a mesma sequência, né? E aí, pô, quando você vai pra Europa, você quer jogar e tal. Podia ser tanto da parte do Vinícius quanto da parte do Real. Fala assim, cara, vamos emprestar esse menino, ver o que acontece. Se der certo, a gente traz de volta, como o Real já fez com alguns jogadores. E não, mantém ele lá e dele também, de ter essa humildade e falar, cara, vou jogar aqui no time B, vou ficar. E aí vem esse processo de joga pelo time B, vai pro profissional, espera a oportunidade e vai tendo esse crescimento até o ano passado ser celebrado, né, com o gol da final da Champions, e esse ano se tornando aí, se o Real Madrid fosse campeão da Champions, o Vinícius estaria ali como um grande favorito a ser o melhor jogador do mundo. Então, acho que esse momento profissional dele vem muito desse processo e, claro, muito do jeito que ele é. Eu vejo o Vinícius muito concentrado, assim, muito focado na carreira dele, em melhorar, em crescer. Já tem ali um cara que acompanha ele fisicamente, né? Você vê o desenvolvimento dele físico também. Então, sou fã, assim, dessa paciência, desse processo e do foco que o Vinícius tem. Um caminho parecido com o do Casemiro, né? O Casemiro saiu, né? Pegou O Casemiro foi pro Porto. Ele O Casão foi chega pro lá Porto, aí volta. Quando ele volta, eu tô Que lá. legal. O Casão é demais, cara. Muito legal o processo dele Amigo, também. fã, admiro demais Joga ele, demais, tá joga louco. demais. Então, o Marcelo teve parecido com esse, né? O Marcelo Sim. ficou no Castilho um pouco, saiu daqui, né? Ficou lá no Castilho um pouco. Fabinho também, depois. O Fabinho acabou saindo e jogando no Liverpool, né? Mas acabou passando no Castilho lá do Real Madrid. E aí, entrando nessa questão do racismo, Dena, o racista em si, a pessoa que é racista, ele não vai deixar de ser racista, tá? Em qualquer momento. O que eu acho é que o ambiente, e aqui a gente tá, claro, tem que ser em todos. Sim. Tem que ser em todos os ambientes, mas a gente está defendendo aqui do esporte, do futebol em específico, não pode ser lugar ou plataforma de manifestação desse cara. Exato. Então, a minha opinião é com essa. Então, a minha dúvida é, por que a Liga Espanhola está demorando tanto a tomar alguma providência? Não é o primeiro caso esse de Valência. Já aconteceram algumas vezes com ele em outros momentos. Por que está demorando tanto? E qual que é a providência que eles vão tomar com relação a isso? O esporte não pode ser, um estádio não pode ser lugar de manifestação desses caras. E aí, indo para todas as áreas, não pode ser. Sim. Porque, cara, vamos acabar com o racismo? Não vamos. Somos mais uma geração batalhando contra isso. E que as próximas continuem nessa batalha. Sim. Quer ser racista, vai ser dentro da sua casa lá e problema seu. E se Exato. descobrirem também, vai pagar por aquilo ali. Então, o futebol não pode ser plataforma para isso. Então, o questionamento agora é em cima da Liga Espanhola. O que vocês vão fazer diante de tantos casos em cima do Vinícius? O Vinícius vai ser provocado. O Vinícius hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Vai ser provocado. Não pode ser nesse nível. Cristiano, onde vai jogar, ou onde foi jogado durante muitos anos, era provocado, era xingado de outras formas. Messi, ou o grande jogador, ele vai ser sempre provocado. Sempre provocado. Só não pode entrar nesse mérito e nessa esfera do racismo. Então é aí que realmente eu acho que é o meu ponto. Porque a provocação ela vai existir justamente para tentar desestabilizar o melhor do jogador. O melhor jogador hoje. E tem várias formas de você provocar um... Várias Exatamente, várias eu concordo. formas. Mas que não seja essa. Uma vaia, tocou na bola, vaia ele. Enfim, tem várias N maneiras de você provocar, mas que não entre nessa questão do... Quer perguntar, Chico, alguma coisa em Não, relação? eu queria chegar, não sei qual é Eu lembrei de uma história que... Pode falar, eu queria chegar na Copa de Tá. 2010, só não me deixa esquecer. Eu concordo em relação ao que você falou, e você falando ver outros... Na época, o Roberto Carlos sofreu muito com isso. Roberto Carlos do Real Madrid, inclusive riscaram o carro dele lá na época que eu tava lá. Samuel Eto'o, quando então jogava também no futebol espanhol, se eu não me engano, no Mallorca, também tinha passado por isso. O caso do Daniel Alves, que tacaram uma banana no campo. Lembra? Que tacaram Eu joguei com o Las Diarra, Mamadou Diarra. Cara, os caras nota 10, assim. E você vê que o tratamento é diferente. É diferente o tratamento. A tolerância é bem menor, a paciência é bem menor. Você não sofria nem com xenofobia, assim, por ser brasileiro, uma coisa do
tipo? Não, Chico, Não? nunca sofri. Você Graças a não teve Deus, problema. nessa parte realmente eu nunca tive problema. Mas tanto na Espanha quanto na Itália tiveram companheiros Sim. que sofreram. E assim, é triste. E a minha questão também, Dena, é o quanto dá voz para essa... Claro que a gente tem que falar, tem que bater, mas se acaba não sendo plataforma para que outros façam igual. Então, a minha questão, dá uma punição e acabou. Não se fala mais desse assunto. Ó, o torcedor ou o time, o que quer que seja, tem que ser uma punição severa. E, cara, vambora. Se fizer igual, vai tomar igual. Eu vi um print de uma declaração do Infantino falando sobre um protocolo que provavelmente já está valendo esse protocolo da situação de racismo dentro de um estádio, o jogo tem que ser paralisado. Esse jogo retorna e pós 3 minutos, se acontecer novamente, 3 pontos para o adversário. No caso do que aconteceu com o Vinícius Júnior recentemente, Valência e Real Madrid, ou seja, 3 pontos para o Real Madrid e jogo encerrado. Eu acho que só assim mesmo. E que esse protocolo não foi seguido. Né? Tanto é que o Vinícius Júnior ele volta O árbitro nem relatou isso. Exato. Depois fez um adendo, se eu não me engano, depois que teve uma repercussão, parece que colocaram um adendo ali na súmula. Mas eu concordo 100% com a tua colocação. Ainda falando sobre Madrid, sabe que a gente tem muitos amigos em comum. Muitos. Então eu tentei fazer uma lição de casa. Pesquisar algumas histórias engraçadas pra gente não ficar só... Lá vem. Lá vem a trairagem. Porquinho Luciano Huck. Que isso? Algo de Porquinho Luciano Huck. Porquinho? Qual história é essa de Porquinho Luciano Huck? Um nome que foi dado a um porquinho em algum restaurante. Tá rindo, né? Claro, só fique à vontade, mas por que surgiu essa... Não vou lembrar nem quem deu esse nome aí. Tá. Tem o vídeo de quem deu esse nome? Tem imagens. Tem imagens? Tem imagens. Não, mas em Madrid... Em Madrid, El Botín. El Botín. El Botín. Então, em Madrid tem esse restaurante que chama El Botín, que no Guinness Book, ele tá como o restaurante o mais antigo do mundo. É o primeiro restaurante do mundo, El Botín. Caramba. Que é no centro de Madrid. E ele é famoso pelo cotinilho, que é o leitãozinho, né? O cotinilho. E aí, você vai lá e, pô, tem aquele... Você escolhe e tal, e aí entra... Dá o nome. Dá Você deu o nome de Luciano Huck? Eu não. Mas você, André? O Kaká não aguenta, entendeu? Tá bom, eu dei o nome de Luciano Huck pro porquinho, mas tudo bem. Chico, quer perguntar alguma coisa não, em relação queria... ao passo dele em Real Madrid? Porque depois eu quero falar da volta dele pro Milan. Tá, então, eu queria saber a tua visão. A gente falou da Copa de 2006, e aí a de 10, a expectativa também era grande. E aí você sabe como é digamos assim, o grito popular, né, antes de convocação e tudo mais, e se falava muito na expectativa de Ganso e Neymar, né, deles poderem ir para a primeira Copa, aquela coisa toda. E a seleção do Dunga ali, em determinado momento, ela sofre com justamente a ausência de jogadores para aquele setor, no caso o Ganso especificamente, né? Você e o Elano, que não pode jogar ali contra a Holanda. Como é que era a visão na época e hoje, você pensando assim, pô, acho que os moleques podiam ter ido e tal, pelo que eles se tornaram, no caso. Lembrando de você em 2002, novinho e tudo mais, né? Então, aqui na mesa temos dois que foram para a Copa muito cedo e que, cara, serviu muito, né? Então, não só eu, o Dena foi em 98, o Ronaldo foi em 94. Sim. Então, são duas coisas aqui que eu acho importantes. Primeiro, aquilo que eu falei, o treinador, quando ele vai montar essas 23 peças, né? Cada detalhe é muito específico. Para que eu vou precisar desse jogador, em qual momento, o quanto ele é importante para o grupo. Então, ele faz essa montagem desses 23 atletas. Hoje não mais 23, né? Foram 26? Agora 26, não. 26, mas 23 atletas naquela época. Precisa ser muito detalhado. Eu sou a favor de ter sempre um jovem, porque eu fui um jovem e sei o quanto isso foi importante para a minha vida profissional e para os meus anos seguintes de seleção. Então eu sou sempre a favor de levar um jovem. Agora, essa pergunta, acho que o Dunga realmente, eu não sei se ele já falou sobre isso, por que não levou naquele momento, mas
o treinador ele precisa explicar, né, de forma detalhada os motivos de cada um estar sendo convocado e por que não está levando, né? Naquela época eu acho que era mais o Ganso do que o próprio Ney, naquele momento específico. Então, se tivesse oportunidade, acho sim que o Ganso deveria ter sido convocado naquele momento, mas, de novo, precisa entender os motivos da convocação do treinador para os 23 daquela posição. E aí, de novo, né, para o jovem é muito bom, cara. Você ter aquele ambiente ali, conviver, a importância dessa Copa agora, de 22, né, para o Rodrigo, nos anos dele de seleção, os próximos anos de seleção, vai ser muito importante. Vai ser muito. Né? Amadureceu muito, até o próprio pênalti perdido, mas não só isso, mas a importância dele de conviver naquele ambiente. Cara, ele chega em 26, já foi para uma Copa, eu sei como é que eu sei a pressão que eu sei a cobrança que eu sei a responsabilidade que não que ele não vá viver aquilo de novo, ele vai viver, mas já tem a experiência de como que já sabe como lidar. A campanha foi boa, né, em 2010, a gente cai, não sei qual é a visão de vocês lá, por uma fatalidade, assim, um erro, outro aqui, cai para a Holanda, mas, pô, até ali, qual era a expectativa de vocês ali? Era de título? Muito boa, assim, no Brasil não vale muito isso, tá? Mas tudo que a gente disputou até ali tinha vencido. Sim. Ganhou as eliminatórias, se classificando lá na Argentina, Argentina do Maradona, ganhando de 3-1 lá, classificamos para a Copa jogou muito em primeiro lugar. Depois ganha a Copa América, ganha a Copa das Confederações e chega para a Copa do Mundo. Esse jogo contra a Holanda, ele é muito detalhe, né? Assim, você vê a importância do mínimo ali na Copa do Mundo, que você não pode ter um momento de vacilo. Jogo único, né? Jogo único. 45 primeiros minutos dominamos, fizemos 1-0 com chance de fazer outros gols. E, assim, ninguém pensou no já ganhou, mas estava um jogo controlado. Isso. E aí tem aquelas duas bolas paradas ali, 2 detalhes, acaba perdendo. Então fica esse sentimento de putz, poderia ter feito diferente, o que poderia ter sido diferente. Ali é muito mais difícil do que em 2006. Que assim, acho que as coisas estavam mais claras em como aumentar a chance de ganhar. Ali são 2 detalhes de jogo muito, muito claros. Assim. Você tinha na tua cabeça que era a última Copa ou você pretendia... Não, eu acho que eu podia ter ido em mais uma, né? 2014, que ali eu tava com 30 e cheguei, né, de 14 com 34. Então, não pensava que era a minha última, mas pelo momento que eu tava, assim, talvez fisicamente seria o melhor momento naquele de idade, né? Sim. De idade, maturidade. E não é o que acontece, eu acabo chegando fisicamente não tão bem quanto eu gostaria. Ô Kaká, sua volta pro Milan foi uma tentativa de um recomeço? Minha volta pro Milan tem alguns motivos. Primeiro, esse, de que eu queria ir para a Copa de 2014. Então, eu saio do Milan em 2013, porque eu falei que me faltava continuidade no Madrid, né? Então, eu queria ir para um lugar onde eu tinha mais continuidade. E eu precisava, naquele momento, ir para um lugar onde eu pudesse errar. Madrid, você não tem margem, você não pode errar. E conforme os anos foram passando, a paciência comigo foi diminuindo. Então, até... eu tenho uma eliminação na semifinal contra o Bayern que eu sou um dos que perde o pênalti, eu, o Cristiano e o Sérgio Ramos. Cara, então a paciência do torcedor, assim, do entorno, foi ficando muito pequena, né? Assim, eu não tinha margem de erro. Os jogos que eu entrava, eu sabia que eu não podia errar. Desde um passe, não podia. Então corda muito esticada, pressão muito corda alto. muito esticada e tal. Eu falei, eu preciso ir para um lugar onde eu tenho uma margem de erro até eu voltar a ter uma confiança boa para eu deslanchar novamente. E aí é a minha opção de voltar pro Milan. Você falou eu lembrei agora, veio uma imagem na minha cabeça estudando a tua história ontem. E eu falo pra todo mundo, você jogou com o David Beckham também no Milan. No Milan. Eu falo pras pessoas que ele, coletivamente, era um cara que corria pra todo mundo. Eu acho que ele abria a mão dessa vaidade do David Beckham, que era só pra nós, né, da imprensa e tudo mais, mas ele dentro de campo, ele fazia de tudo. Pra você poder jogar, pro teu companheiro poder jogar, porque eu lembro dele no Real Madrid. Você pegou ele no Real Madrid também? Não. Só no Milan, né? No Milan só. Porque eu lembro dele no Real Madrid, ele correndo, assim, exaustivamente, para que Ronaldo, Raul e companhia brilhassem. A galera acho que confunde muito, né, o fato dele ser uma celebridade mesmo com o jogador que ele era. Ele era muito bom jogador. Tá errado essa minha leitura, Kaká? Tá certinha. Ele era um cara, era extremamente de grupo, assim. Ele não tinha problema em se sacrificar
para que os outros se sobressaíssem. Essa posição dele em campo, no Milan ele era assim. Eu não sei se no Manchester ele tinha um papel de protagonista, né? O Sim, David sim. chegou ali a beirar a bola de ouro também, num dos anos Sim, que o Manchester sim. estava brigando por Champions. E aí depois Real Madrid e Milan, ele chega com essa